Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao áudio sobre o Antavírus, Astrologia e Vida Real. Hoje nós vamos falar então, como já devem ter percebido, o tema principal é o Antavírus e eu queria já começar por aqui. Em nome da Maison, quero já avisar que este vídeo não tem como objetivo criar pânico, não é um vídeo conspiracionista e também não é um vídeo que vai estar aqui a fazer de conta que isto não existe, porque existe. Nós temos quem entre em modo fim do mundo e também temos do outro lado quem entre no modo que isto é só uma gripezinha e descarta completamente as medidas de segurança. Enquanto técnico de saúde, não é? Eu sou obrigado, entre aspas, não é? Moralmente obrigado, pelo menos, a falar sempre das campanhas de prevenção que eu acho importantes, não é? Lavar as mãos, desinfetar, usar máscara em caso de estarmos com tosse e assim. Mas pronto, a seu tempo vamos lá. Vamos falar então um pouquinho aqui sobre este vírus e depois vamos também falar do ponto de vista astrológico, que é muito interessante, por acaso a história do vírus é muito curiosa nesse aspecto, como podem ver na imagem que está aí no ecrã. Mas já vamos lá. Nos últimos dias, então, o Antavírus voltou às notícias por causa de um surto associado ao navio MV Ondius. A Organização Mundial de Saúde comunicou este caso como um surto multipaís ligado à viagem em navio, e o ECDC, que também acompanha a situação como um surto de antavírus, porque existem várias famílias de antavírus, e este é o vírus proveniente da área dos Andes, associado ao cruzeiro. Houve pessoas doentes, houve mortes, houve passageiros acompanhados pelas autoridades de saúde e atualmente existem pessoas em quarentena em vários países também. É importante dizer que a OMS indicou que o risco de propagação para o público em geral é baixo. Eu aqui ponho algumas reticências, mas vou respeitar a indicação da OMS neste momento. E a Reuters também noticiou que essa avaliação de baixo risco para a população em geral. Ok, muito bem. Portanto, vamos respirar, não é? Vamos respirar, vamos não entrar em pânico, que é uma das coisas que muita gente provavelmente já está a entrar, mas vamos também ter aqui um pouquinho de cabeça fria, não é? Vamos ser aqui um bocadinho estratégicos também. Existe uma situação real, vamos perceber então o que é ao longo deste vídeo, como é que se transmite, o que é que nós podemos fazer e depois olhar para a parte astrológica, porque provavelmente é a parte que vos mais trouxe até este vídeo. Queria já deixar uma coisa muito importante clara, não é? Enquanto profissional também da área de esotéricos, de esoterismos, a astrologia não substitui a ciência. A astrologia é uma pseudociência, considerada por uns uma pseudociência, por outros é considerada realmente uma ciência, e quando bem usada, não é, pode realmente servir para muitas coisas, mas ela não substitui, por exemplo, médicos, nem autoridades de saúde e muito menos a prevenção. Portanto, a prevenção é algo que cabe a cada um de nós e mesmo que às vezes não queiramos fazer por nós, temos que pensar que nós não estamos sozinhos no mundo. Nós temos pais, mães, avós, temos filhos, temos namorados, temos namoradas, temos esposas, enfim, homens, mulheres, pessoas que são importantes para nós, até os nossos animais de estimação. Portanto, dificilmente vocês estão sozinhos neste mundo, então tenham cuidado, não é? Quando pensam que, eu não vou fazer porque não me interessa, tipo, podes fazer porque não te interessa, mas tu não estás sozinho e às vezes, infelizmente, pode acontecer alguma coisa a alguém muito próximo do teu círculo íntimo e às vezes pode ser alguma consequência disso. A astrologia, nesta questão, entra com uma linguagem simbólica, ela vai ajudar-nos a olhar para padrões, ciclos, imagens e temas que aparecem num determinado momento. Não é Marte que causou um vírus, não é a vida a viver, digamos assim, a ser vivida por conta de movimentos astrológicos. Vamos então ver o que é o antavírus. O antavírus, então, não é um vírus novo, assim como o Covid também não era um vírus novo. Só que, o que é que distingue então a situação tanto no Covid como agora no antavírus?
é que estes vírus, caso vocês não saibam, os vírus têm inteligência. E é uma coisa muito engraçada. Os vírus aprendem. Não é à toa que quando nós tomamos antibióticos, por vezes os vossos médicos podem dizer que a infecção está resistente ao antibiótico. Porquê? Porque vocês já devem ter ouvido dizer que têm que tomar a medicação de 8 a 8 horas, têm que tomar à hora certa e tudo mais. E quando às vezes nós damos aquele gap, aquele espaço, não vou acordar à meia da noite, vou tomar a medicação quando acordar, são 4 horas a mais que vou deixar passar, vocês estão a dar oportunidade ao bichinho que está dentro de vocês, não é? A bactéria ou o vírus que está dentro de vocês, de aprender meios, formas de se defender daquele mecanismo que foi dado por algum profissional de saúde. Portanto, os vírus, no geral, têm inteligência e aprendem. Eles fazem aquilo que a gente chama mutação. E é sobre isso. O antavírus, neste momento, está a conseguir propagar-se entre humanos, que é uma coisa que não acontecia antes, graças a essa mutação. O vírus sofreu uma mutação. O antavírus é um vírus associado sobretudo a roedores, ratos, ratazanas, pequenos roedores selvagens. A transmissão acontece principalmente através do contacto com urina, fezes, saliva ou material de ninho de roedores infectados. Eu lembro-me desde que eu era criança que se falava sobre aquela história das latas da Coca-Cola, e passa aqui a publicidade, as latas da Coca-Cola, que nós tínhamos sempre que limpar com a manga da camisola ou da camisa, porque se falava, tem que ter cuidado porque pode ter xixi de rato. E isso já é uma coisa que vem do meu tempo de garoto, não é? Então, certamente que vocês, quem me está a ouvir, também fez o mesmo, passou pelo mesmo. Portanto, esta história de termos cuidado com as bebidas, por exemplo, já vem de há muito tempo. Já se fala disto há muito tempo. E agora, então, pode ter acontecido, nós não sabemos como é que o vírus se propagou, mas pode ter acontecido. O CDC recomenda evitar contato com esses materiais que já falamos anteriormente, urina, fezes, saliva ou material de ninho de roedores infectados, e indica o controle de roedores como principal estratégia de prevenção. E muitas vezes o risco, também vale a pena dizer, que não está apenas em ser um rato. O problema pode estar numa garagem fechada há meses, numa arrecadação antiga, num anexo, num armazém, numa casa de campo, num espaço pouco ventilado com sinais de roedores. Ou seja, às vezes pode, não é? Nós não estamos a pensar em tudo, ou seja, isto meio que nos obriga a fazer uma limpeza geral às nossas casas, quem tem casas de férias, quem tem garagens, quem tem arrecadações, quem tem armazéns, enfim, tudo. Convém fazer uma limpezazita, não vai ter assim algum ninhozinho de ratos a nascer ou a procriar. Então peguem numa vassoura, comecem a varrer a seco, mas é aí que está o perigo. A sério, João, é aí que está o perigo? Sim. Varrer a seco, gente, pode levantar partículas contaminadas para o ar e depois vocês respiram aquilo. Ok, então, isso assim torna as coisas mais difíceis, não é? Muita gente não vai pegar num aspirador e vai andar a aspirar uma garagem ou uma arrecadação. Então como é que vocês têm que fazer? Luvas, ter calma, muito provavelmente o ideal será também usarem uma máscara e depois fazerem tudo como deve ser, com método. Ventilem o espaço para começar, ou seja, se estão a limpar uma garagem, permitam que a garagem esteja com a porta aberta, usem luvas, não varram a seco, e se encontrarem sinais de roedores, então aí tem que realmente ainda ter mais atenção. Guardem alimentos também bem fechados, no caso de encontrarem algum vestígio de roedores nas vossas casas mesmo. Nada de restos expostos, lixo aberto ou sacos abandonados. Tapem as vossas entradas, buracos, frestas, zonas por onde eles possam estar e entrar. E se vocês perceberem que há uma ninhada de ratos,
que seja grande, então realmente mais vale chamar ajuda profissional. Às vezes o eu trato disto vira filme de terror doméstico e ninguém precisa disso. Muito bem, agora vamos então falar sobre os sintomas que vocês podem ter sobre o antavírus. Os sintomas são geralmente os sintomas habituais para uma gripe. É febre, dores musculares, dores de cabeça, mal-estar, por vezes náuseas, vômitos ou dores abdominais. O problema é que o antavírus desenvolve infecções graves, ou pelo menos infecções sérias, que podem vir para quadros bastante graves, em pontos diferentes do corpo. Não é só estes sintomas que são semelhantes a um resfriado forte ou mesmo uma gripe. Há pessoas que realmente podem ter problemas respiratórios graves, outras pessoas podem ter insuficiência renal e por aí fora. Portanto, se tiverem algum tipo de sintomas e desconfiam que estiveram em contato com alguém que descobrem que está doente ou assim, então o ideal é ligarem para a SNS 24 e fazerem o rastreio o mais breve possível. Mas também é preciso entender que não vamos agora achar que qualquer dor de cabeça vai ser o antavírus, como é óbvio, ou seja, não vamos entrar aqui também em pânico desnecessário. Mas é importante o contexto. Se vocês tiverem contato com fezes de roedores, urina, ninhos, espaços contaminados ou exposição conhecida, aí sim devem ter atenção. E o caminho certo é realmente procurarem orientação médica. E agora sim, vamos à parte que certamente é do vosso sagrado, onde é que entra a astrologia nesta história toda. Então, eu aqui vou pedir para vocês olharem para a imagem que eu preparei para este vídeo. Na imagem temos então o surto, a ideia de um surto de antavírus entre mares e céus. Temos um mapa, temos um navio, temos a rota, temos a América do Sul, temos o Atlântico, temos Santa Helena, Cabo Verde, África do Sul. Temos também os símbolos astrológicos Marte, Saturno, Mercúrio e Neptuno. E há 3 pontos principais nesta leitura. O primeiro ponto é a conjunção em Carneiro, ou Áries, não é mais conhecido por Áries, que envolve Marte, Saturno e Mercúrio. E aqui a simbologia, meus senhores e minhas senhoras, é muito forte. Marte fala-nos de ação, urgência, inflamação, movimento. É aquilo que podemos dizer como se fosse o corpo a reagir, é o impulso, é aquilo que se ativa. Saturno, por sua vez, fala-nos de limites, regras, contenção, isolamento, responsabilidade. É o vamos organizar isto com calma. É a barreira, é o controlo, é a necessidade de travar. Por sua vez, Mercúrio fala-nos de viagens, notícias, informação, comunicação, circulação. É aquilo que se espalha, mas também é aquilo que precisa de ser explicado. E muito bem explicado, diga-se de passagem, porque hoje em dia vivemos numa era de muita desinformação. Quando colocamos assim então estes 3 símbolos juntos, temos uma imagem muito clara, um movimento sob pressão. Algo circula, algo precisa de ser comunicado, algo obriga a uma resposta rápida, mas ao mesmo tempo há necessidade de conter, investigar, limitar e organizar. E isto conversa muito com aquilo que estamos a ver na vida real. Um navio, passageiros em trânsito, notícias a circular, autoridades a acompanhar, medidas de contenção e a necessidade de explicar bem o que se passa sem criar pânico, que infelizmente já está a ser criado. O segundo ponto da imagem é a ligação Marte-Neptuno. Neptuno, como vocês já devem saber, fala-nos do mar, fala do invisível, fala da névoa, fala daquilo que não se vê claramente, fala também da confusão, da incerteza e do medo coletivo. E Marte, como já se disse, fala da ativação, da urgência do corpo, da inflamação, da emergência. Quando juntamos isto tudo ao cenário real, temos quase uma fotografia simbólica. Um navio no mar, uma travessia, pessoas em deslocação e um agente invisível a ser investigado. Isto não quer dizer que os planetas causaram um surto, mas quer dizer que a simbologia do céu conversa de forma curiosa com o que aconteceu na Terra. Porque os movimentos astrológicos acertaram em cheio, foi ali uma afinação
perfeitíssima, não é? Sobre o que veio a acontecer. Mais uma vez, eu refiro que aqui a astrologia, embora seja útil, ela não deve substituir a ciência, não deve servir para prever desgraças e não deve servir para dizer estava escrito. É muito importante. Há coisas que podem acontecer, há coisas que ainda vão acontecer este ano, mas acima de tudo é importante nós termos a noção de que nós temos livre-arbítrio, nós somos seres que temos raciocínio, temos inteligência e que devemos usar a nossa inteligência e o nosso bom senso e o nosso raciocínio e o nosso livre-arbítrio para tomar as decisões por nós. Somos seres individuais, nascemos, crescemos e morremos. Ninguém nasce por nós, ninguém morre por nós. Nós, quando chegar a nossa hora, nós vamos, partimos. E é isso, vocês têm que ter atenção que têm que às vezes tomar decisões individuais. E isto tudo para nos ajudar a ler aqui o clima simbólico do momento. Neptuno trouxe a névoa, Mercúrio pergunta, mas afinal o que é que aconteceu? Marte quer agir já. Aliás, nós estamos no ano de Marte, não é? Vocês já perceberam com o clima de guerras, instabilidades, e, enfim, já perceberam isso. Saturno diz-nos, espera, primeiro vamos conter, investigar e pôr limites. Saturno foi quem regeu o ano passado. E o terceiro ponto é a própria rota da imagem. A América do Sul, o Atlântico, Santa Helena, Cabo Verde, África do Sul. É uma imagem de deslocação, de passagem de fronteiras atravessadas entre o hemisfério sul e o hemisfério norte. Astrologicamente, isto reforça muito o tema de Mercúrio e Neptuno. Viagem, comunicação, mar, circulação, invisível, confusão, distância e fronteiras. E quando na imagem aparece a frase "o invisível também viaja", é exatamente isso. O invisível pode ser um vírus, mas também pode ser o medo, pode ser a informação mal explicada, pode ser a ansiedade coletiva, pode ser aquilo que passa de pessoa para pessoa antes mesmo de sabermos todos os factos. E é por isso que a outra frase é tão importante. A consciência protege. Porque consciência não é pânico. Termos consciência é olharmos para a situação com maturidade. O que é que este caso então nos mostra? O que me chama a atenção a mim neste caso não foi só o vírus, foi o cenário, um navio, pessoas em trânsito, continentes ligados, sintomas que no início podiam parecer outra coisa, informação a circular e medo a crescer. E na verdade eu aqui vou abrir um parênteses, mas isto fez lembrar uma série da Netflix que eu acompanhava, que é a Alta Mar, que é uma série precisamente espanhola, que se passa num navio no início do século XX, em que na segunda temporada, se eu não estou em erro, realmente também aparece assim um surto a bordo. E eu achei muito curioso, muito caricato mesmo, como é que aquela realidade daquele tempo nessa série veio a passar-se exatamente assim naqueles contornos também, não é? As pessoas começaram a entrar em pânico, até quem estava fora do navio também entrou em pânico e foram tomadas medidas bastante sérias em relação ao navio. E não deixa de ser caricato essa questão. Tudo isto então para dizer que depois da pandemia é normal que este tipo de notícias mexa connosco, como é óbvio. A palavra surto mexe, a palavra vírus mexe, a palavra isolamento mexe. E quando tudo aparece junto com um navio no meio do mar, pronto, parece logo trailer de série. Ora, nem mais, a mim fez-me lembrar logo a Alta Vista, a Alta Mar, desculpem. E se ainda não viram, é uma série que eu aconselho a ver, eu gostei bastante e tenho pena que até tenham cancelado, mas é muito interessante, eu gostei da série, é muito, muito giro, mas para quem gosta de policiais e mistério é uma série interessante de se ver. Mas pronto, voltando aqui ao tema do vídeo, que o vídeo já está longo, é aqui que nós precisamos entrar em maturidade. Uma comunicação má cria medo, uma comunicação leve demais também cria irresponsabilidade, e o caminho é dizer a verdade com proporção. Por isso, eu concordo que é importante dizer que sim, o antavírus pode ser grave, não é só uma gripezinha. Sim, houve casos associados a este navio, sim, houve mortes,
Sim, ainda há casos de estudo. Aquilo que me preocupa mais, quem me está a ouvir, é que o antivírus tem um período de incubação que vai até 8 semanas. Ou seja, nas minhas contas, só no final de junho é que nós vamos ter a certeza que todas as pessoas que estavam naquele navio, tripulação incluída, estão isentas do vírus ou não. Porque o vírus tem um período de incubação enorme. Ao contrário de outros vírus, que em poucas horas já começam a atuar, este tem um período de incubação enorme. 8 semanas é muito tempo, gente, é mais de um mês. É quase 2 meses de incubação, é muito tempo, dá perfeitamente para as pessoas apanharem o vírus e andarem com ele e nem saber que o têm. Por isso é importante ter atenção. Mas também, claro, é importante não entrar em histeria. O essencial aqui, como eu já disse, acho que no início do vídeo, é realmente perceber como é que o vírus se transmite, quais são os cuidados e quando procurar ajuda. A prevenção não precisa de ser dramática, é melhor limpar, ventilar, não varrer a seco zonas suspeitas, usar luvas, guardar comida fechada, não deixar lixo acumulado, tapar buracos, pedir ajuda quando a situação foge do nosso controle e usarem máscara quando estão a fazer limpezas. Eu acho isso cuidados básicos. Não acho que seja nada de especial, nem acho que seja nada de mais. E, meus amores, permitam uma sugestão também de começarem a usar um bocadinho novamente o álcool para desinfetar as mãos, que é outra regra que eu acho de saúde básica. Se todos nós tivéssemos essa prevenção, certamente que, principalmente nos invernos, haveria uma taxa muito menor de gripes e de constipações, só pela questão da gente desinfetar mais as mãos com o produto apropriado. E pronto, é isso. Às vezes queremos respostas místicas enormes, tipo mapas astrais complexos, rituais cheios de camadas, e depois esquecemos do óbvio, que é arejar a casa, limpar com segurança, lavar as mãos, fechar o lixo, cuidar do corpo. A espiritualidade sem cuidado prático fica manca. Ok? Isto aqui vale para tudo. E a ciência sem humanidade também fica fria. Para quem ainda não entendeu o conceito da Maison JF, a Maison JF vive muito esta ponte do sensorial, sem dúvida, é o ponto base, é a espinha dorsal da Maison, é trabalhar o lado sensorial dos meus pacientes, dos meus clientes, o lado humano, o lado simbólico e o lado concreto. Por isso, mais uma vez reforço, este vídeo não é para assustar ninguém, é para dizer, olha para o que está a acontecer, informa-te, cuida-te, mas não entra em espiral. Se há uma frase que resume tudo isto para mim é esta: alerta não é pânico. Alerta é presença, pânico é desorganização. O alerta diz-nos: vou limpar com cuidado, vou informar-me em fontes sérias, vou observar sintomas se houve exposição, vou proteger a minha casa. Não é? E se vocês precisarem de produtos para também protegerem a vossa casa, se quiserem algum produto de ritual, a Maison JF tem. Não só rituais a nível espiritual, mas também limpeza da casa a nível de outros produtos. O pânico diz-nos: está tudo perdido, mas a verdade é que não está. Mas também não vamos para o outro lado que diz: isso não me interessa, não quero saber. Interessa sim. Tudo o que toca à saúde pública interessa, tudo o que toca ao medo coletivo interessa, tudo o que mostra como o invisível circula interessa. Mais interessa para nos tornar mais conscientes, não mais assustados. E essa é a grande missão deste vídeo: esclarecer com alguma clareza sobre tudo isto. Astrologicamente, este episódio do Antavírus fala-nos do mar, do invisível, da deslocação, contágio, comunicação e limites. Na vida real fala-nos de ruidores, limpeza, prevenção, saúde pública e responsabilidade. E talvez essa seja a ponte mais importante. O céu pode mostrar-nos símbolos e sinais, mas é na Terra que a gente age, é na Terra que a gente vive. Então fica o recado: não vivam com medo, mas vivam atentos. Cuidem da casa, cuidem do corpo, cuidem da informação que consomem e cuidem da informação que partilham. Porque prevenir não é paranoia. Prevenir é amor com método.
E convenhamos, amor com método evita muita desgraça, até na saúde, até nos relacionamentos, até na vida. Se este vídeo vos ajudou, eu peço-vos que partilhem com alguém que precisa da informação sem histeria. Deixem também nos comentários se querem que eu traga mais leituras assim, onde juntamos acontecimentos reais, astrologia simbólica e consciência prática. Também fica aqui um conselho, não é? Estejam atentos às notícias fidedignas, não se fiem em notícias partilhadas na internet, fiem-se em órgãos oficiais, é mais importante. Estejam atentos aos sinais, há muita coisa que está a escapar às pessoas, mas vocês podem estar atentos e tudo vai correr bem, ok? Cuidem-se e até ao próximo vídeo da Maison JF. Obrigado.